Fala, tripulante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Deck 4. Hoje eu vou conversar com um cara que eu sou fã, admiro pra caramba. O moleque saiu do Capão Redondo pro mundo e é um fenômeno a bordo dos navios de cruzeiros. Um cara que inspira muita gente. Eu nem vou falar muito, vou deixar ele falar. Renato Campos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo de São Paulo para falar com a gente aqui hoje. Renato, conta um pouco da tua história. Você saiu do Capão Redondo, que é um dos bairros periféricos mais populares, né, de São Paulo, favela mesmo, né? É assim que a gente tem que chamar. Quebrada. E aí você saiu de lá e foi trampar no navio. Exato. Como que isso aconteceu? A sede de mudança. Foi como eu comecei num momento já tarde da minha vida, com 30 anos a bordo. Fui a bordo com 30. Mas antes teve o trajeto, né? Lá na quebrada é tudo mais difícil. O conhecimento, né? Chegar até a gente. E aí, conforme eu vinha trabalhando de motoboy, comecei a ter essas buscas para mim mesmo. E aí teve uma vez que comprei o jornalzinho amarelo. E lá tinha o anúncio de uma agência de recrutamento. E eu falei assim, eu vou lá nesse workshop, né, que fala. E daí começou o sonho e tal. Olhei os requisitos que necessitava, já na época inglês e alguma experiência na área, tá? E aí eu fui com foco de querer trabalhar na limpeza e fui para ver o workshop. E aí, mas você já falava inglês? Então, eu já tinha feito um curso de um projeto aqui em São Paulo, aquele basicão que era English for Travelers, só para viajar. Então, aquelas frases mais... Era um projeto social. Isso, projeto social. Que ensinava inglês de graça. Exato, aqui em São Paulo. Tá, mas vamos só voltar um pouco antes disso. De onde saiu essa inquietação do motoboy, certo, lá do Capão, querer mudar de realidade? Bom, tinha uma vontade, como todo brasileiro, de morar fora. Então, comecei a engatear, tirei o passaporte. Só que planejamento você nunca tem, meio que desregrado. E com o sonho de querer viajar. Você tirou o passaporte. Isso, só para sonhar antes melhor. De qualquer coisa. Isso, só para ter o sonho diferente. Exato. E carregava comigo por alguns lugares, só para... Aí, o primeiro passaporte, não consegui viajar. 5 anos de validade. Você tirou o passaporte, ficou 5 anos com ele. Exato. E não conseguiu fazer nada com aquele lá. Só o projeto. Aí, até que a vida estava difícil, duro, é o dialeto, é duro, motoboy, documento da moto atrasado, e o hábito de ler. E daí, comprei o jornalzinho amarelo e tá lá. Oportunidade de conhecer, viajar ao mundo e trabalhando e fazendo dólar. Eu falei, vou lá no workshop. Então, quem estava ao meu redor não entendia nada disso, 2011, né? E daí comecei essa busca. Quem estava ao teu redor? No ambiente de trabalho, sou motoqueiro, é muita gíria, é droga. Então, para você desvencilhar e focar no caminho que eu fiz, aí vem a pancada. E aí fui atrás do projeto. Eu tenho que estudar inglês, mas não tem dinheiro, vou procurar um de graça. E aí consegui achar esse, fui lá todo sabadão, tomando chuva, sol, porque tinha que deslocar, e aí terminei. Então fiquei certificado lá e já na dinâmica de me apresentar, engateando números, dias. E daí eu já consegui ter essa dinâmica através do curso de me soltar, de pronunciar. E aí alavancou. E parou ali. Continuei na quebrada, tudo desregrado. E aí o jornalzinho amarelo, uma entrevista do workshop, e aí eu fui até lá. Chegando lá, quando chegou a minha vez, que o rapaz lá chegou para me questionar do que eu queria e tal, e aí ele perguntou do inglês, e aí eu disse, tem um basiquinho,
não consigo falar muito, não consigo, é só fiz para viagem. Ele falou, fala o que você sabe falar para mim. E daí eu me apresentei, consegui me apresentar no inglês, falava números, dias da semana, que morava em São Paulo, que era motoboy, tudo no inglês. E aí, mas meio que limitado. E aí ele falou, não, cara, eu vou te já direcionar para uma outra posição. Aí, naquele momento ali, eu já vi, opa, vamos seguir nos passos aí, estão me orientando. E aí ele me orientou aí para o restaurante. E aí era onde eu não tinha nenhuma qualificação. Mas eu queria viver o sonho. E aí nas entrevistas, pelo idioma, eu consegui passar. Que legal. Era para Ibero Cruzeiro, não existe mais essa companhia. E continuei trabalhando de motoboy e fui passando. Até que um dia à noite, depois do cadastro, já depois de mais um ano, me ligaram o dono de uma agência e perguntou a minha disponibilidade de embarque. Eu falei, eu paro tudo amanhã, eu embarco amanhã. Já tinha dentro de mim que eu queria, né? Só que eu nunca vi um navio, nunca vi fotos, não tinha YouTube para poder pesquisar, não tinha pessoa para poder conversar, grupinho, então era acreditar no poder da visualização mesmo. É sério. E aí ele falou, tem uma entrevista amanhã na agência. Eu falei, eu irei. Faltei no trabalho e fui, como manda o protocolo, bem a caráter da posição, gravata, sempre de moto, parei a moto na frente da agência. Aí estava o recrutador da companhia, da Ibero, ele era espanhol. E aí já de cara perguntou algumas coisas no inglês, de apresentação, consegui, bacana. E aí foi para o espanhol, não falava nenhuma palavra, nem compreendia, mas pelo inglês eu consegui passar. Você teve algum problema assim de aprendizado mesmo? Tipo, putz, não estou entendendo isso daqui é difícil de entrar. Ou não? Você estava numa vibe... Do inglês? É. Do inglês, se perguntou uma coisa importante agora. Porque eu tive que, muitas vezes, insistir. Montar um plano. Porque em 2012 eu não tinha acesso a telefone, muitos cursos, muitas coisas disponíveis para o aprendizado. Então eu sonhei. Aí eu, como não podia vir embora para gastar gasolina, ficava na livraria do shopping. Tem um shopping aqui em São Paulo aqui. E aí você pode sentar lá e ler qualquer livro. Tem um espaço. Então muita gente não sabe. Então eu sentava ali e ficava lendo os livros que eu gostava, que era de inglês para viagens, que era completinho, você lê a pronúncia, tal. Então eu foquei em treinar as coisas ao meu redor. Eu mesmo desenvolvi minha técnica. Como é que é o lance de não voltar para casa? Porque assim, eu de motoqueiro dá 15 quilômetros do trabalho até em casa. 15 quilômetros para ir e voltar na hora do break, eu ia gastar muito combustível. E a situação já era desfavorável, isso é o fator. Segundo fator, o documento da moto atrasado, para evitar se ficar locomovendo e prender a moto. Então eu tinha que ficar quietinho, então eu montei a estratégia de ir para a livraria e ficar ali até da hora de voltar ao break. Você sempre gostou de livro? Sempre. Eu tenho um pouquinho de hábito de ler livro. E da onde, como é que surgiu isso? Como é que você adquiriu esse hábito? Às vezes você está num lugar que não tem muito acesso às coisas, né? Então, o que tem aqui eu vou ler. O jornalzinho amarelo eu tenho o hábito de comprar ele. É hábito. Então, ontem mesmo eu comprei. Por mais que eu não esteja procurando nada, eu dou uma olhada. E muitas coisas eu tiro dali. Aí, então, o hábito de ler, eu só li o livrinho de inglês. Aí eu falava, quando eu tiver um dinheiro, eu vou comprar um desse aqui e deixar na moto. E aí, ele estando no meu alcance, eu sempre estava vendo uma frase. Por mais que eu não entendia, eu estava vendo. E daí foi. Consegui meu primeiro embarque, Ibero Cruzeiro, quando chegou a bordo, tudo em espanhol. Aí tive que cambiar
e peguei já indo para a Europa, né? Eu nunca trabalhei no Brasil. Você embarcou no final da temporada brasileira. Exato. Para fazer uma travessia. O crossing numa companhia espanhola. Eu não sabia, não entendia de rota, para onde ia, como que ia ser, nada. Você não tinha ideia para onde o navio ia? Não. Então, embarquei, fui passar com a minha mãe, já sabendo, o exame pronto, e ligaram e falaram, você vai embarcar no Rio, navio tal, passagem aérea. Quando mandou a passagem aérea no e-mail, eu falei, será que é verdade esses negócios? Não tô entendendo. Aí, eu falei, começou a ficar legal o negócio, me deram passagem de avião, tô indo embora. E aí, fui para o Rio, embarquei, e já era crossing para temporada europeia. E aí só foi festa já de cara, né? Travessia dos mares, etc. Batismo dos tripulantes. Eu já comecei a gostar logo de cara. Foi maravilhoso. E aí aprendendo o job. Aprendendo porque eu também entrei... Porque você não tinha experiência de garçom. De garçom não. E aí você... É um serviço, evento muito simples, servir drink, mas a bordo, essas áreas são bem refinadas. E como é que você se virou no começo? Você já foi de assistant waiter? Isso, já de assistant waiter pelo nível do inglês, né? Só que eu não falava nada. Eu não falo fluente ainda, mas muita comunicação. Mas isso daí a gente tá falando de quantos anos atrás? 2012. Tá. 2000, hoje você já deve falar um inglês bom. Passei para Royal, né? Tudo. Vamos chegar lá. Aí, ok, você embarca e começa a ter que aprender a lidar com carregar bandeja. Agora eu vou falar do meu jeito, senão o pessoal não entende. Cheguei, vi, eu falei, nossa, o barato ficou louco agora. Vou ter que encostar nos brother ali, dar a ideia certa. É a chance da minha vida, não posso errar. Mas eu tenho que aprender o mais correto possível. Cheguei próximo de 2 brothers, né? Agradeço eles, Renan, Léo. E falei, mano, me ensina porque é assim e tal. Oportunidade da minha vida, eu quero agarrar. E aí é serviço de vinho, saber agarrar, segurar uma garrafa, abrir, né? O serviço ali e tal. Renato, faz assim e tal. Aí no espanhol, já comecei a aprender o espanhol. É isso. Aí eu pegava, aí tem as partes de tripulante, né, os treinamentos, aí eu anotava, master stage, tudo minha, para não esquecer, e colava na porta, entendeu? Então aí eu poderia não tá gravado, mas tá o papelzinho assim, então 2, 3 dias já estava na mente, visualizando e pronunciando, aí treinava uma coisa. Então, assim, aí eu fui a bordo, eu fui aprendendo o serviço. 3 meses já estava voando baixo no navio. Assistente waiter é pesado, bandeja e tal, mas com feedback bom. Em 3 meses, minha vida tinha mudado totalmente por causa do navio. Em 3 meses? 3 meses. Sim, mas mudado como assim? Felicidade do mundo dentro de mim. Ilhas gregas... Porque a vida é muito sofrida no Capão Redondo. Até 26 anos eu não tinha ensino médio. Eu fiquei com raiva do sistema, fui estudando para a sala, terminei o ensino médio. Do ensino médio engatei no inglês e só procurando projeto de graça, porque você tá doido. Oxe, não tinha. E aí fui conseguindo. Quando eu voltei de 3 contratos, aí eu procurei me qualificar porque eu vi, não, eu preciso. Bartender, sommelier. Depois de 3 contratos, Exato. Você já era um assistente waiter, você já sabia fazer o trabalho. Exato. Você decidiu fazer um curso? De bartender. Outro projeto em São Paulo aqui, que sempre tinha vaga, bartender completo, sommelier, barista... técnicas de restaurante, mise en place, muito importante. Eu entrei no navio sem saber o mise en place. E os brothers me ajudou de um dia para o outro. Eu peguei, já tirava foto para não errar no outro dia. E aí, né, aí eu fui e voltei, estudei em 2015, me formei
E aí aí fui para outra companhia, MSC. Antes de... Peraí, que eu tô curioso aqui com uma coisa. Beleza, a felicidade que você sentiu em 3 meses. E o salário, o primeiro salário? Exato, $1.000, primeiro salário, como assistente waiter. Já entrei ganhando $1.000. Já bacana, porque tinha uma posição de 650, era a qual eu queria galgar. Eu fui honesto, cheguei lá, eu quero trabalhar de cleaner, né? Achando com toda humildade, e pelas qualificações só do inglês já consegui. Então, assistente waiter. Só que aí eu fui bom, eu me desenvolvi um trabalho bom, assim, disciplina fundamental, boa avaliação, aí contrata, a companhia chama novamente. E aí em 3 meses eu já tinha aquela adaptação de treinamentos, de horários, relógios biológicos, já acordava na horinha, não passava, não chegava atrasado, né? E aí eu falava, eu nem vou ficar com os caras só ficam loucos para ter uma responsabilidade. No outro dia tá bem fisicamente, pro chefe ver, fazer um check-in, você tá bem, trabalho servindo pessoas, sorriso tem que estar online todo o tempo. Então eu tinha uma preocupação com minha caminhada a bordo, né? De minha trajetória, né? E daí fui galgando e fazendo um bom trabalho como assistente waiter, e eu não quis mudar para bar depois, entendeu? Aí por motivos de caixinha, eu peguei o feeling dos portos, que o navio para, o restaurante fecha determinados, eu tenho mais tempo livre, eu sou do tripulante que passeio de verdade, pago para entrar. Mas como você... Porque assim, a galera do restaurante está um pouco mais restrita por conta dos horários, sim, porque o restaurante está funcionando quase que 24 horas no navio. Exato. Se não é o restaurante, é o buffet. Se não é o buffet, sempre tem um serviço, o embarque, enfim. Vocês sempre estão trabalhando. Exato. E aí, você tinha escala? Você conseguia descer numa boa nos portos? Isso. Na época dos primeiros contratos, como são portos que saem todos passageiros, quase, então eles fecham um lado do restaurante e dá o day off para tipo 50 pessoas do restaurante. Uhum. Aí na semana seguinte, aquela semana que tinha o day off, fica a bordo, tipo Mykonos, tipo umas outras ilhas, Roma, em Civitavecchia, Istambul, na Turquia, tinha overnight. Então, alguns pontos que vai excursão, fecha, então a gente tem mais day offs. E, recente agora, eu tive vários day offs pelo trabalho mesmo. O chefe ficava contente com o trabalho, desenrolava mesmo, não tinha ideia, eles me chamavam até de Tiger, eu atacava o serviço. Aí ele pedia, eu escolhi day off, né? Geralmente no contrato não tem essa perspectiva, mas andou na linha direitinho lá, é certeza que... Ou seja, você fazia um bom trabalho, os caras, os teus chefes, isso, avaliavam, falavam, pô, ele tá fazendo mais do que o esperado. Isso. E aí te davam a chance de escolher um day off. Isso, quer uma boa? Mônaco. Eu trabalhando, eles colocaram para me treinar como 8 júnior, o metro e tal, voando baixo, sempre. Aí um dia eu falei, quer saber de uma coisa? É o último Mônaco, vou lá na sala do metro agora, lá, e vou pedir uma excursão para ele. Porque ele dava umas excursão para as meninas, o pessoal falou, pô, o direito, eu acho que eu tenho também, vou lá. Cheguei na disciplina e tal, sem vontade de conhecer o Castelo de Mônaco, Troca da Guarda, e ele... A conduta, 7 meses a bordo, comprometido, sem warning. Todos esses contratos eu não tenho warning. É muito difícil. Muito. Muito. Não tenho nenhum warning. Aí, então ele falou, amanhã esteja na Gangway às 7 da manhã. Aí é só glamour, escolher o óculos, cartão no bolso. E aí eu fui passear, fazer o tour mesmo, dentro do castelo, pagar, comprar um boné, uma camisa. Fui turistar de verdade, sem tempo para ir embora. Então, pela conduta minha no ambiente de trabalho. Ou seja, todo mundo tem as suas horas livres, né, os seus breaks,
mas você conseguia até ter um day off, digamos assim, por conta do teu trabalho. Isso, esses todos que eu te falei foi eu. Trabalhei no Sinfonia, ganhei bastante off também, day offs. No Sinfonia, uma rota maravilhosa, é Overnight Mykonos. Então estaria certo dizer assim que quem faz o contrato, quem faz o embarque é a gente. Eu tenho 60% de verdade nisso, porque se tiver uma conduta boa, é maravilhoso o contrato, todos os aspectos. E financeiramente, valeu a pena os primeiros meses? O que você chegou? O que você fez com o dinheiro? Para todo tripulante, o primeiro embarque é muito difícil dele juntar dinheiro. O cara se sente fora da gaiola, né? Roupas, Europa, no meu caso, né? Grandes ilhas top do mundo, maravilhas do mundo. Então eu não posso chegar lá e não tomar uma cerveja, não tomar um suco. Eu não posso chegar lá e só bater foto. Eu, no meu caso, saí do Capão. Tem uns vídeos aí que eu falo em Veneza lá. Eu não saí do Capão lá para ficar aqui e tirando. Não, a gente tem que usufruir. Então, assim, eu compro uma camisa, eu compro um pin, né? Trouxe uma lembrancinha aí para Deck For, para você aí de uma ilha grega, né? Então, assim, a satisfação de estar ali naquela ilha e você gasta 50, 100 euros, fácil. Então eu não vejo câmbio nisso, eu não vejo a moeda local, eu vejo o meu momento. E aí era 2012, o dólar era 2 por 1, 2,30, né? Então não era tanto aquelas coisas, né? Uhum. Aí os anos vai passando e tal, aí foi melhorando. Aí eu peguei a época de R$4 aí o dólar. É bem bacana ver as verdinhas na conta. E eu me sinto playboy quando chego no Capão, né? Você aproveitou, porque tinha que aproveitar, mas aí já se vão quantos anos? Foi 10 anos, né? Mas só que 2 anos eu não embarquei. O Mundial foi no Brasil aqui, não embarquei. E depois eu montei uma estratégia de guerra para voltar para o navio, praticamente. Falei, eu quero voltar para o navio. E consegui, tipo, vai fazendo. Tava com carta de embarque já há 1 ano esperando a data de uma outra companhia e tentando em outra. Falei, aqui me mandar a posição que me chamava. E aí voltei a bordo para dar sequência. Depois da Ibero veio quem? Então? Costa. Veio a Costa? Costa Cruzeiros. Também como assistente waiter. Isso, aí só um contrato. Aí depois não embarquei, depois MSC. Quantos contratos na MSC? 2. 2 contratos. Eu ganhei uma promoção lá, né? Porque a MSC eu tive que usar a estratégia de dar um passo para trás e dar 2 para frente. Tive que aceitar uma outra posição com salário menor em dólar. E por que você aceitou se você já estava numa outra boa na Costa? Não, na Costa era menos o salário. Ah, tá. É menos o salário. No buffet da MSC se paga mais do que na Costa. Aí, no caso, eu falei, não, o tempo é agora, eu quero estar a bordo. E aí, fui a bordo e já na cabeça, quando os chefes verem que eu era assistente wait, saber, provavelmente eles vão mandar eu para o restaurante. Provavelmente. A dinâmica é muito diferente, que tem muita gente primeiro contrato, né? E aí é notável, e aí eles acabam dando mais responsabilidade para mim. E você, uma vez que você dá conta, aí se dá bem. E várias situações. Aí você deu conta, os caras... Voei tranquilo, aí colocava... Tem uma coisa sensacional, que o pessoal só fala de dinheiro do navio, né? Eu sou o famoso apaixonado por navio. Quem é do buffet, entra às 5 horas da manhã, 5h30, vê aquele nascer do sol lindo, aí você já pega Você escolhe cappuccino, o que você quiser lá. Já não tem ninguém, vai lá ver aquele nascer do sol, você vê o navio partindo. São momentos incríveis. Tem gente que faz cruzeiro para isso só. É verdade. Então eu me encanto. Então todo dia eu podia fazer ali minha reflexão, 10 minutinhos ali vendo nascer Barcelona, várias partes do mundo. E aí quando chega no Capão, você não vê pôr do sol, você não vê quase que nada. Só barulho. Então assim, às vezes...
O que a galera do Capão, hoje vendo você fazendo tudo isso, pô, que o cara transformou a vida dele, da família dele, agora o que a galera te fala, assim, o que eles... ou até quando você estava no processo, te apoiaram, te acharam maluco, doido? Então, aí a galera é muito zoeira, né? E tem enraizado que não acredita quase que nada, assim, algumas pessoas, né? E eu sou um cara que eu faço a pessoa acreditar que ela tem um valor. Teve caso que o cara lá da minha rua me inspirou na minha história, tinha problema com álcool, droga, situação de clínica, assim, né? E eu peguei e falei, e eles queriam que eu falasse de navio, né? E aí quando eu falo, só falo as coisas boas. Eu falei, mano, você tem potencial para ir a bordo, cara. Se tiver com vontade, eu vou te assessorar, não cobro um centavo, vou só te lapidar para você ir numa entrevista e tal. E realmente deu certo. Aí eu consegui avaliar inglês tudo para Galley Utilities, temporada brasileira, consigo ir a bordo. Então eles se inspiram na minha história, porque até 27 anos, só empinando moto em vila, motoboy, desregrado, fica na rua, vaga, time de futebol, não sei o que, futebol, aquela vida. Aí quando eles viram, só foto na Grécia, Istambul, só lugar paradisíaco, vou colar no Renato assim que ele chegar. Eu quero também. Inglês, aí eu não costumo responder pergunta, eu falo para eles brincando, mano, só dou palestra aqui. Vocês perguntam uma coisa, outra. E aí muitos se inspiram. Outros no telemarketing lá, 2 brothers, um mostrou a minha foto, postei hoje no Instagram, eu em Santorini. Um gostou da foto, falou, nossa, eu vou colar nesse cara lá para ver como que é, para ir navio e tal. Por mais que tenha vários material aí na internet, hoje em dia, eu gostei que tem empresas direcionadas agora só o mundo do navio. Então, antes não tinha, você fica vago. Então, lá falta muita informação ainda. Não, além de ter empresas direcionadas só ao mundo do navio, também ter alguém ou alguma empresa que pense nessa população. Exato. Porque ninguém pensa. Eu gostei do projeto porque na Deck Fora eu estava observando que direcionar o cara para viver um sonho. Trabalho tem um monte. Bartender, eu também sou formado. Se eu quiser, eu trabalho aqui no Brasil, tem um monte. Mas um navio é relacionado a sonho. Então, todo mundo que me pergunta, eu incentivo ele no máximo. Dou orientação no máximo. Para mim foi mais difícil, mas hoje em dia, com toda a estrutura que tem aí, e outra EAD, por exemplo, quantos dias eu não tomei de chuva, perigo de acidente, se eu tivesse um EAD antes? Eu estou aqui seguro em casa, eu estou economizando, eu estou tomando meu café e estou estudando. Para mim é inteligente, né? A responsabilidade de ir a um ponto físico, não, a responsabilidade tem que estar dentro de você. E lá no Capão tem uma multidão que se inspira na minha história, minha vontade de gritar, e vai muita gente me procurar lá em casa. Esses dias foi um lá de manhã, eu vi a chama dentro do peito dele, que eu tive que falar, eu vou te apadrinhar se precisar, porque o pessoal é muito pobrezinho, às vezes um curso é caro, de tripulante, né? Falei, foca no inglês. Eu costumo falar assim, eu vou falar do modo Capão, esquece inglês, você vai treinar só o mundo da Galley Utility. Todos os nomes, escreve tudo que é nome, machine, prato, tudo, cola tudo no seu quarto. Depois você foca e expande o inglês. Depois você entrar, que é a posição mais tranquila, já se matricula no curso de inglês, só que aí entra aquilo. A Deck Fora tem... até eu procurei porque eu preciso ser treinado específico. Não preciso aprender outra coisa que a semana que vem eu vou ter que usar. Então, o inglês direcionado para a área do navio é fundamental, no meu modo de ver. E se for olhar na minha moto lá, eu tenho um bookzinho de inglês lá, porque
não deixo de longe, sempre tem que estar perto. Então lá no Capão lá tem muita gente, tem muito projeto lá, mas nada relacionado a navio. Porque eu acho que a galera não pensa assim que a galera do Capão, ou de Paraisópolis, ou sei lá do Morro do Alemão, a galera não pensa que essa galera merece estar lá, ou eu vou mais além, que elas têm direito de sonhar. Isso. Né? Quando a gente traz os jovens tripulantes é justamente para isso, assim. É um processo seletivo, é difícil, porque muita gente acaba se identificando e querendo participar, né? Mas é justamente por isso que ele existe, para a gente poder fazer uma triagem, para a gente poder fazer uma seleção. E essas pessoas aqui que realmente querem, que realmente sonham, né? Que têm vontade e talvez nunca teriam condições de pagar um curso, bora embarcar aí num projeto social para poder se qualificar com uma EAD de qualidade e sonhar. E sonhar. Eu também, como eu não quis me inscrever porque seria injusto, mas eu vi ter muito, assim, né? Eu deixei para outras pessoas tentarem a vaga, mas a plataforma da Deck4 é incrível, tem muita coisa ali importantíssima para quem vai a bordo, quem está sonhando. Eu vou fazer 40 anos e sonho como uma criança para embarcar agora. Estou querendo embarcar. Você vai embarcar de novo depois de ter passado, então, pela Ibero, pela Costa, pela MSC. Isso. Aí agora você passou para embarcar... Na Royal. Na Royal. Alright. Que era o teu sonho? Era o meu sonho, né? A gente vê os navios e etc. E aí falar os melhores salários, melhores condições, às vezes não é nem isso, é questão de querer viver a experiência, sabe? Foi aumentando essa chama, assim. Por exemplo, agora, eu desembarquei do MSC Ópera, depois teve um acidente com esse navio, pandemia no Brasil. Sofri um acidente gravíssimo 2 meses que eu cheguei no Brasil, descendo aqui a serra de veículo. E aí já tomei um choque. Na hora eu falei, eu prefiro estar no navio, estou mais seguro. E aí passa o ano, tudo parado e tal. E aí na minha cabeça já veio logo. Quando voltar a contratar temporadas navio, eu montei uma lista assim, todas as agências, vou para cima. E o resultado veio rapidinho, 2 meses. E aí assim... Você participou de um processo e foi aprovado? Isso, com a agência ISM BR e com a Infinity Brasil, né? Tinha entrevista, fiz o cadastro e as 2 agências me chamaram. E aí já de cara, nessas posições, tudo no inglês. E aí consegui passar com a ISM BR para System Waiter e na Infinity para Restaurant Attendant, né? Pouca diferença de salário. E aí foi assim, eu tô na bala, que chamar primeiro, oxe, não quero saber não, bora. Eu quero embarcar. E aí na conversação, a agência te orienta, ela falou, companhia tal, falou, aí a Infinity falou assim, você foi aprovado para a Royal. Eu falei, oh my God, very good. Eu falei, nossa. Aí chegou, eu falei, agora eu me empolguei. E aí fui adiantando o processo com a Infinity. E aí eu liguei, tem que saber trabalhar também. Eu liguei na ISM BR, falei, consegui assim, pode me tirar do processo de seleção aí, tipo, pedir desistência da vaga lá, né? Porque a mesma companhia, as 2 me colocaram para a mesma companhia. E aí vem a entrevista com a Royal. E aí é que tem que estudar mesmo, posição de restaurante. É aquilo, a preparação, quando o aluno prepara daqui, ele vai sabendo. Eu agora tive que estudar pratos, molhos, para a área, minha área, vinhos, na entrevista. Como que você vende o vinho? Me fale um serviço de vinho, me fale um hóspede difícil de lidar, o que você fez, tudo no inglês, né? Então, eles te perguntam mesmo, então não tem como correr em inglês. E aí você fez essa entrevista com o recrutador já? Não, aí com a Royal, eles
como eu tenho as avaliações, né? Eles pedem tudo. Aí vai colocando certificado. Então, não adianta falar o inglês só, tem que ter o certificado, né? Eles pedem, é companhia americana, pedem tudo. E aí foi só colocando, certificado, upload. Aí eles me eliminaram passou eu direto, me deram a carta de oferta, já eliminando a entrevista do restaurante. Ou seja, já está garantida a sua ida para Royal como restaurante attendant. Aí eu já pus na mente, falei, na hora que os caras veio lá que eu sou do restaurante, eu volante lá e já era. Também. Com certeza. Então, para mim não tem essa, entendeu? Valores assim tal, de início. Porque você poderia até estar indo como assistant waiter. Exato, esperar lá. E eles iam me chamar também pela ISM, porque é a mesma coisa, né? Só que eu preferi já pedir desistência e... Você tem uma certa insegurança nisso? Tipo, vou pegar o que está mais certo, a primeira coisa que apareceu? Não, porque as duas foram para a Royal, né? E daí você não pode participar para a mesma companhia, uma vez que você já está lá dentro do sistema da companhia, não pode dar dois duplicidade. cadastros. Isso. Entendeu? Então você foi na primeira que te contatou. Mandou a carta pela Infinity, ISM, para não atrapalhar. Eu também não podia, com a carta de oferta, falar assim, não vou esperar aqui. Tem toda uma... E aí o pessoal da agência, maravilhoso, o pessoal, todas as agências que eu embarquei, quando você passa esse processo, o tempo todo, dando um feedback, é real, vai para cima que funciona. E aí agora, essa semana e a outra, eu tô numa, tipo que uma adrenalina, tô esperando só o meu ID de rotação já do embarque. Você, quando não tá a bordo, você é motoboy? Motoboy, e comecei a explorar o serviço de bartender, mas no quiosque de rua, lá na quebrada mesmo. E como é que é o bartender, e aí eu já peguei, o bartender da quebrada? E aí o meu serviço é padrão FIFA, padrão internacional, igual companhia de cruzeiro. Tô lá na piscina, só limpando as mesas, os bartender, guarda-chuvinha, aquela coisa tropical. Então eu trouxe esse modelo para a vila. Aí eu fiz um estudo também, né? Eu não posso cobrar uma caipirinha cara na quebrada. Então eu fiz uma caipirinha padrão FIFA, da hora, com guarda-chuvinha e tal. E aí eu chamo a atenção, né? Tem tudo chama. Aí o pessoal vê sucesso de venda. E eu monto um quiosque, né? Assim, montável mesmo. E aí vou lá, compro os utensílios, a pessoa chega, monta o drink dela, ela que Mas monta. é teu? É meu, eu mesmo. Ah, você abriu um quiosque teu? Em frente de casa, assim, eu monto um quiosque, estilo casinha, coloco todos os enfeites de frutas no sistema que a pessoa chega e escolhe a fruta que ela quer, o drink. Ou coquetel com álcool ou sem álcool. Só que tudo depois desses estudos aí, né? Aí veio a pandemia, não podia montar nada na rua. Aí o que eu fiz? Vendi o carro, comprei a moto, vamos para a rua trabalhar de moto. Só não pode ficar parado. Ah, esse carro que você tinha já era... É o do acidente. Não, eu cheguei no Brasil, comprei, com 2 meses com o carro, vim trazer minha mãe aqui embaixo. Aí sofreu um acidente, quase jogaram a gente lá, o carro subiu na mureta e tal. E aí, pela pandemia, aí eu fiquei de Uber, aí tudo parado, não deu. Aí eu mudei a estratégia, aí quiosque, também não deu, pandemia. Aí eu falei, a moto tá salvando. Aí eu falei, a moto que sempre foi minha praia mesmo, então não tem jeito. E aí o que faz ficar aqui. Mas agora, graças a Deus, tô voltando. Você acha que vai chegar algum momento que você vai parar de trabalhar como motoboy? Vou, porque assim, ó, eu também estudo o mercado de navio. Uma vez que eu tô a bordo, você fica com 40, 50 anos lá dentro, aquela rotina. Tem pessoas que se adaptam. Eu olhei, eu falei, o limite é 40 para poder você aplicar na outra companhia. Então vou aplicar agora, vamos ver o que dá. Eu entrando já era. Só que eu tava com viagem marcada para ir para os Estados Unidos, passear e tal também.
Agora pro mês que vem, em outubro, tá marcada a passagem ainda. Aí é um jet pessoal meu, entendeu? Você ia sozinho? Isso, para Miami, Orlando, comprei minha passagem, paguei trampando de moto. E o trabalho do navio dá um estímulo, cara, ser esse viajante. Então o carro menos me importa agora no Brasil. A moto eu fico olhando para ela, conversando com ela, falei, filha, você vai ficar aí, que eu tô partindo. E tá perto. Então, assim, aí eu fui fazendo manobras. E aí eu penso em parar futuramente, assim, mas eu quero viver essa experiência agora de galgar outras companhias e futuramente incentivar, que eu quero incentivar o pessoal a ir a bordo. Porque trabalho tem em todo lugar. Você se adaptou a bordo com a comida? Oxe, meti o shape em 3 meses, só ver as fotos, eu tô magro no Brasil. É assim, tem muita com nós do departamento de restaurante, não falta. E tem muita gente que eu vou falar a verdade, hein? Tava precisando chamar eu aqui. O pessoal chora demais, tem muita comida, gente. É só você fazer a sua dieta, não come isso, problema, come o que você come. Mas o pessoal acha que a comida é muito ruim. Bom, vamos lá. Se é muito ruim, eu oriento o cara até sobre isso aí quando ele vai a bordo. Ó, se você for pro bar, você vai ter um pouco de dificuldade para comer. Só você entrar na sintonia com o pessoal do restaurante. Senão, não chega. Senão é crumés. E determinada hora chega, não tem a comida lá. Mas tem pizza a todo momento. A equipe do restaurante, como fica até mais tarde, o F&B já é ciente, eles abrem lá para o pessoal do restaurante descer e comer. Pizza, ovos, tem bastante, batatas fritas, tem muita coisa, né? Assim, eu particularmente, depois que eu desci do Ópera, eu nunca mais comi um salmão aqui no Brasil. Lá você tem o privilégio de sempre estar comendo uma comida boa, e tanto no restaurante quanto no crumés. Pelo menos todas as companhias que eu passei. Você acha que a galera reclama muito? Eu acho. Reclama de barriga cheia? Isso, é porque no Capão, assim, né, na minha época, assim, a gente, se tem aquilo, tá abençoado. A gente vai comer. Se não tem, se eu não gostei, eu vou fora do navio, compro alguma coisa que eu me adapto e tal. Agora, ficar chorando 5, 6 meses, 7 meses, não. Aí não vai. Porque a alimentação é sagrada, mas tem bastante, as companhias tá tudo atenta a isso. Como você, que tinha uma vida ali no Capão, embora você fosse um cara estudado, né? Você vai ler livros o tempo todo, você está sempre conectado com o mundo de uma certa forma. Como é que você lidar com o choque de entrar dentro do navio e encontrar gente de várias nacionalidades, com hábitos completamente diferentes dos seus, às vezes, não sei, a forma de falar, o assédio, as festas, aquela loucura toda que a gente sabe que existe a bordo? Para mim foi basicamente um choque muito grande, né? Que eu nunca tinha visto um navio de perto. Idioma dentro, todo mundo falando diferente e tal. Cena de filme, você foi jogado numa tela ali, se vira nos 30, aí você tem que se adaptar para não sair. Aí era calo no pé e tal. Quantas vezes, isso é pessoal meu, já cheguei no espelho da cabine e falei, você não queria isso, agora vai ter que suportar isso assim e tal. E eu sempre fui muito disciplinado. Com esse trabalho, eu fui muito disciplinado. Então, meus resultados foi muito bom quando você tem uma disciplina assim, né? Aí, as festas, eu me soltei. A gente tem que curtir, né? Já cheguei tendo travessia. Depois era overnight em Atenas. Eu tava no Capão, até uns dias de moto, chuva, perigo, acidente. Aí, depois eu tô em Atenas. Não vou sair à noite, vou dormir. A gente tinha até um dialeto que zoava os caras, né? Os jornalistas, os amigos que vai a bordo, nunca sofreu. Eu falei, deixa pra dormir quando morrer, pô. Vamos dar rolê, vamos sair. Amanhã um acorda o outro, pra todo mundo chegar no horário. E se não acordar, o pau quebra. E era assim. Aí overnight em Turquia, Istambul. Então, no primeiro contrato,
eu já fui vivendo muito. Rolei demais em Istambul, na Turquia, de táxi e tudo. Então, no primeiro contrato, não tem como você ajuntar muito dinheiro. O olho não pode ficar todo no dinheiro. Vai ver, às vezes você se identifica com outro ambiente e tal. Mas minha adaptação foi, até que nem eu falei, os 3 meses. Depois dos 3 meses eu ganhei peso, estava bem, estava feliz, trouxe presente para todo mundo. Não olhava para o dinheiro. E aí quando chega assim na quebrada, o pessoal pergunta muito de valor, né? Mas os valores, eu conheço 15 países, 60 cidades. Isso aí, para mim, eu sou rico de experiência de vida, né? E aí eu fico, puta, se eu for no outro navio, eu vou conhecer mais lugares. E aí é enriquecedor isso aí, é muito importante, né? Oh, total. Você tem uma sabedoria que é de outro mundo, assim. E acho que você se coloca num lugar de ser exemplo mesmo para muita gente. E saiba que você não é só exemplo para os meninos do Capão, assim. Você é exemplo para mim e acho que para a totalidade das pessoas que estão assistindo ou ouvindo esse podcast, porque a tua força inspira muito a gente e nos faz refletir também de algumas oportunidades que a gente tem com muita facilidade e que nem sempre a gente dá valor. A tua maneira de absorver todas essas experiências a bordo, né? Não se vitimizar nunca, e você na sua tranquilidade, na sua paz, você transmite assim ao mesmo tempo uma alegria, uma ironia gostosa, sabe? Meu, de onde vem esse equilíbrio emocional todo de um cara que eu sei que está num lugar onde não é todo mundo que tem essa visão das coisas? Existe uma chama dentro de mim mesmo, eu pego com Deus, cada um na sua, mas eu vi muitos amigos meus desembarcar, né? Cometer falha e desembarcar e chorar, deixou deslizar aquele sonho. Eu tô com 5 amigos que me procuraram, que trabalhou comigo em 2012, e não conseguem embarcar, por causa do inglês. E aí eu oriento eles, já direcionei tudo, faz entrevista, não consegue. Só que eles veem uma chama em mim e tal, aí eu vou e mostro o dia a dia para eles. Se eu não mostrar, eles não têm a percepção. Eu falo, mano, eu tô indo viajar, mas olha aqui o meu dia a dia. Tô vendo isso aqui tudo em inglês, tô aprendendo outras palavras assim, porque no meu mundo tá meio apagado, eu tenho que já entrar bem fresquinho. Muitas coisas ficam de lado você não praticando. Então eu estou repassando bastante coisa para quando passar. Então eu treino. Aí o pessoal não treina, não faz nada. E aí, para ficar a bordo, eu me identifiquei assim com esse trabalho assim, né? E você conhece pessoas maravilhosas a bordo. E essa dificuldade que eu passei lá no começo lá, quando eu vejo hoje em dia que tem já 5 pessoas que embarcaram, só se inspirando comigo, foram até minha casa e eu falei, ó, isso. Eu fui como coach do pessoal. E eu falava para cada um assim, ó, você já pegou sua data. Corrente do bem. Se tem alguém que quer estar engajado em embarcar, vamos trabalhar essa pessoa para viver o mesmo sonho que a gente está vivendo. Quase uma religião. Tipo, falar assim, faz o bem ou passa. E realmente acontece. Então, assim, eu fico sempre buscando as minhas buscas, assim, por exemplo, né, vou embarcar com 40 anos de novo porque eu quero ir, porque eu gosto daquilo. Não é pelo dinheiro. Mas esse equilíbrio todo que você tem, essa maturidade toda que você tem, você atribui ao quê? Tem que usar algumas técnicas, porque a bordo eu tive que usar o equilíbrio emocional, que senão você desembarca, né? Tem, às vezes, confusões, adaptações. Você não se metia em briga? Né, assim, não é que eu se metia, eu tenho muito respeito pelas pessoas, né? E tem muito cara que brinca muito, no momento que não pode, né? E aí eu dava uns cortes malandreado.
E aí os caras já ficavam em choque. Já malandreado, porque senão você arruma confusão mesmo, assim, né? Na cozinha, por causa de prato, eu monto meu mise en place, tá lindo, aí vem o chefe lá, chequeando tudo. Aí eu vou aqui tomar um cafezinho, quando eu volto já não tenho alguns utensílios. Aí eu sei quem pegou. Ou você pega o cara, ou você tem um equilíbrio ali para, na melhor hora, ele vai ser lembrado. Então, assim, eu tive um jogo de cintura também tem que ter, né? Tem. Aí eu ia para as festas e falava, opa, para mim já deu aqui. Aí tinha brothers que conversavam, mano, se eu passar dos limites já me dá uma controlada e tal. Aí eu sempre fui o mais visionário dos caras, mais disciplina, né? Às vezes na saída também, quando a gente passeava muito, então eu sempre fui muito equilibrado, praticava esporte, sempre pratiquei nadando, né? Na Grécia, eu ficava lá do buffet, falei, hoje eu vou nadar, isso é uma terapia, né? Mergulhar, aquelas ilhas gregas lá e tal. Então aí, Croácia, então eu saía, tinha 2 horas só de break. Aí eu falava, eu vou nadar 30 minutos ali, fico 20 minutos na areia tomando solzinho, depois volto, dá o horário do crewmestre, você tem que ser disciplinado. Já chego, pego o rango, tal, tomo banho e subo. Ah, hoje tá curto, hoje eu nem vou sair, vou descansar. Aí os caras saem e voltam atrasado, dá ruim. Aí tá Renatinho lá, no posto de serviço, check-in, horário e o pessoal nada. Aí é só lenhada, né? Então, assim, eu fui muito forte, assim, né? Mas a minha adaptação, porque o assistente waiter é pauleira, viu? Você, pra gente terminar, você tem algum... como é que estão os teus amigos da tua infância? É um pouco triste, né? Vários morreram, e quando eu estava no navio, eu perdi o meu primo irmão, meu sócio, em Minas Gerais, assassinado, e foi muito difícil a bordo, chorava, mas quando subia para a linha, desligavam a chave, faltando 1 mês para me desembarcar, terminar o contrato, ou que eu ganhei promoção, né? Então aí você chega na periferia, muita droga, muita indisciplina. Todo mundo quer viver aquilo, né? Que é um sonho bonito. Eu sou praticamente para alguns celebridade porque eu conheço 15 países, né? Eu falo espanhol também, estava aprendendo italiano, né? Italiano. E eu procuro sempre evoluir. Mas eu já engajei nisso, né? De ficar buscando conhecimento, nunca paro. Aí, mas tem gente que, por estar ali naquela atmosfera, para dar uma alavancada é muito difícil. Então, muitos se inspiram mesmo. Muitos querem viver o sonho e me procuram muita gente. Só pelo esse estilo de vida. Qual é o teu objetivo lá no Capão? Meu objetivo era fazer com que mais pessoas... eu já senti isso no primeiro contrato. Lá em 2012, eu falei, puta, o pessoal tem que saber que existe esse mundo, que essa oportunidade. Mas hoje em dia ficou mais fácil, né? Então, agora a pessoa é poder de decisão, de escolha, se vai, se não vai. Se eu pudesse falar para o pessoal, viaje, vai para navio, porque é muito bom. Enriquecedor, assim. Eu voltei um cara mais culto, né? Com outro idioma, com bastante coisa diferente. Hoje em dia, todos os vinhos que eu sirvo, eu tenho que apreciar ele também, para me entender, conhecer do vinho. E agora estou só tomando vinhos, né? Então tem tudo eu gosto disso, eu aprendo mais com aquilo, né? Um serviço de vinho é muito chique no último, igual fala aí no Capão. E é mais ou menos isso, meu. Eu sou feliz quando eu tô a bordo, porque é da hora. Cara, te agradeço por você ter vindo de São Paulo até aqui gravar com a gente. A gente já tinha feito uma live, e a live infelizmente não ficou salva lá no Instagram, mas agora a gente vai ter esse podcast aqui para eternizar. Sim. Eu não tenho dúvidas que vai ser super acessado esse podcast, porque, olha, raramente as pessoas me deixam assim, sem palavras. Né? Você é um cara que me deixou sem palavras. A tua experiência, o teu modo de
de enfrentar a vida. A gente tem uma coisa muito parecida que... quando eu te perguntei sobre o Capão, né, qual é o teu objetivo lá no Capão, o meu objetivo quando eu embarquei e percebi que eu podia ajudar outras pessoas era esse, assim. Eu falei, educação é uma coisa que transformou a minha vida e eu sei que se eu levar isso para outras pessoas, eu vou poder ajudar a vida de outras pessoas. Por isso nasceu os Jovens Tripulantes, né, para justamente levar para o Capão e para vários outros lugares que essa informação não chega, justamente essa informação para transformar a vida das pessoas. Te agradeço de coração, valeu. Eu que agradeço. Eu vou viajar na Royal só para te ver lá, hein? Você tá doido, pode ir que esse ano eu tô nas Bahamas e tô... Obrigado. Sério. Obrigado você. Valeu. Pessoal, esse podcast foi incrível e assim como esse, você pode assistir vários outros podcasts no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ok? É só clicar aqui, ó, no botão vermelho que tem debaixo desse vídeo, tá? E segue a gente, deixa seu comentário, vai nas redes sociais da Deck4 também. E até o nosso próximo podcast. Valeu pela sua participação. Tchau.